eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe, aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus, Cristo, é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Uma vida miserável antes, e o Senhor revela o que acontece com quem se volta para Jesus. E todo o propósito, os miseráveis se tornarem santos. Amém? E uma vida separada da vida de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, uma vida sob maldição, sob a ira de Deus. Se comer, certamente morrereis. Filhos da ira, como os outros também, por natureza, por causa da natureza de Adão, que entra em nossa alma quando a gente nasce. Separado da vida de Deus, separado por quê? Seguindo o curso deste mundo, o mundo que a moral, os costumes, tudo, né? Está fundamentado no aqui e o agora, no temporal e no passageiro. Nem pensar em eternidade, ninguém pensa. Então, para Deus, que é eterno, quem leva essa vida, uma vida inútil sem Ele, que só pensa no aqui e o agora, no temporal e no passageiro. Por isso que Pedro escolheu, vou para onde? O que nós precisamos só o Senhor tem. Amém? É isso. Então, ele veio para, dos dois, a separação, acaba a inimizade, com Deus e com o próximo. Então, para um só povo, um só espírito. Então, essas palavras são vivas, traz vida. Acreditar que ela, o que ela diz que faz, ela faz. Amém? Ela faz. A Bíblia diz que o centurião, o criado dele, estava morrendo. Aí Jesus, pode ir, eu vou lá para curar ele. Aí o centurião romano
não judeu, ele fala, não, lá em casa, não, eu não sou digno de te receber. Basta uma palavra. Amém? E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou com aquela fé e diz, nem em Israel encontrei tanta fé assim. E a Bíblia diz, pode ir então, como você creu. E a Bíblia diz que naquela mesma hora ele ficou curado lá. Amém? Como? Ele só falou que ia lá curar o centurião. Eu não sou digno de te receber. Basta uma palavra que eu também eu dou ordem aos meus homens, digo, vai, ele vai, eu também tenho autoridade. E o Senhor aí foi para o campo espiritual. Eu estou diante dos meus soldados, eu falo, eles me obedecem. Mas eu sei que o que sai da sua boca, amém? É assim. E a fé é para isso. A fé é isso. Aí a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Então, quando eu ouço a palavra com fé, o que tem que acontecer aqui dentro acontece. Porque basta uma, e ele fala do Senhor. Quando o Senhor fala, eu sei que acontece. Amém? E é essa fé. Então, não tem desculpa. Se vamos supor, a palavra dele sendo manifestada de Cristo não aconteceu, é porque eu não creio. Amém? É porque eu não creio. E os incrédulos não vão morar com Deus, porque não tem como agradar a Deus sem fé. E isso é sério, é mesmo? Eu só posso agradar a Deus com fé. E com a fé bíblica, o que ele fala acontece comigo. Não aconteceu, eu não creio. Eu não respondi como esse centurião. Não sou digno. Porque a resposta, quando o evangelho é ministrado, a minha resposta é falar, eu não sou digno. Amém? Se ele não me convencer disso, não tem como as coisas acontecerem. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia fala de que ele vos vivificou. Então aqui é para uma igreja que já aconteceu. E eu estava como morto, fraco, sem Deus, totalmente fora do padrão do Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, aí vem a lei. A lei para quê? Por que foi revelada a lei? A lei é o padrão da justiça de Deus. A lei foi revelada para quê? Porque Paulo fala, eu vivia sem lei. Eu vivia sem lei. Mas quando a lei se manifestou, eu vi que estava morto. Amém? Porque ela começou a me falar, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Eu falei, meu Deus, eu só faço. Então eu estou fora de Deus. E a lei foi só para isso, para revelar o pecado. Amém? Aí nós vamos para Romanos. Glórias ao Senhor. No capítulo 7, verso 7, o apóstolo Paulo, e para quê? É para revelar aos judeus, amém? Que pensavam que eram os tais. Eles pensavam que eram os tais. E a igreja hoje, o pessoal que se reúne, pensa que são. Pensam que são. Como os judeus. Mas o Espírito Santo vai usar o apóstolo Paulo que não é verdade. Que a lei, lá os profetas, a lei foi só para revelar que era impossível cumprir a justiça de Deus. Era só para revelar que eles eram incapazes. Para revelar o pecado. Eu não ia ter noção do pecado se a lei não me dissesse. Amém? Eu não vou saber se eu estou sujo se Cristo não revelar. Porque é Ele que me liberta. Amém? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Claro que não. Mas eu não conheci o pecado
senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, os desejos, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não sabia que estava isso dentro de mim. Amém? Mas o pecado, vamos lá, em nome de Jesus. O pecado, tudo aconteceu por causa do pecado. Quem separou a humanidade de Deus? O pecado, a desobediência. E olha o que teve que acontecer com Cristo para reverter o quadro. Olha o sentimento que Deus tem sobre o pecado, do pecado. Amém, irmão? Se a lei não dissesse, não cobiçarás, mas o pecado, se aproveitou ele como um agente, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, sem a revelação. Se não fosse a revelação, estava morto, não tinha entendimento, que eu estava errado. Dá uma olhada hoje. Todo mundo errado e falando que está certo. Olha que desgraça. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Reconheci que estava morto. Amém? Reconheci que estava morto. Isso aqui é um sentimento de alguém que era um desgraçado, se tornou um santo de Deus. Olha o que foi acontecendo com ele, amém? Isso aqui acontece com todos os salvos. Quando Jesus se apresenta e bota a pureza dele, eu vejo que eu estou morto. Isso aqui tem que ser gerado em nós. Foi isso que gerou no centurião. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém, irmão? É santo, é maravilhoso o mandamento. Vem de Deus, é espetacular. Amém? Logo, tornou-se-me o bom, que é a vontade de Deus, em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para se mostrar, logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. O pecado é isso, operou em mim a morte, pelo bem, o mandamento. Qual o propósito? A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Esse é o sentimento de um salvo. Ele reconhece que o pecado é maligno, é incrível, ele opera mesmo, amém, irmão? Glória a Deus. Pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Por quê? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido como um escravo ao pecado. Vendido ao pecado, entendeu? Me comprou, vivendo sob o domínio dele. Por quê? Porque o que faço não o aprovo. Olha porque ele é. O que eu faço, olha que desgraça. O que eu faço eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Então entende, irmão? Pelo menos ele está falando que tem algo ainda de alguma coisa dentro dele, por causa do mandamento. Ele sabe que faz o mal, mas não queria. Mas o bem que ele quer fazer, ele diz que não consegue. Amém? Será que tem muitas pessoas dentro da igreja assim? Tem uns que não estão ligando para nada. Pior do que esse aqui.
Mas tem uns que sabem que está errando, mas não tem força, não conseguem. O pecado vence. Na hora de calar a boca, não cala, fala. Na hora de tomar decisões, não toma de acordo com a palavra e sabe qual é o certo, mas não faz. Continua separado de Deus, mas tem uns piores ainda, que não tem sentimento nenhum. Amém, irmão? Louvado seja o Senhor Jesus. Pô, o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Essa semana já teve gente aqui que passou por isso. E se faço o que não quero, olha, e se faço o que não quero, consinto que é lei que é boa. Amém? Se eu faço o que eu não quero, eu estou afirmando que a lei é boa, que Jesus é bom, que o Espírito Santo é bom. Amém? De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, não sou eu, mas o governador da minha vida, o pecado. Mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero, mas não consigo. Eu estou diante da minha família, tenho que falar a verdade que eles estão condenados, não consigo. Eu estou diante de um pecador e tenho que falar a verdade para ele, mas não consigo. Eu não consigo falar o que deveria. Eu não consigo revelar o sentimento que Jesus requer, não consigo. Mas eu sei o que eu devia fazer, mas não faço. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ele me governa. Ache então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Acabou o problema. Acabou. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Com o meu entendimento, eu consinto que ela é boa, eu consinto que ela é maravilhosa. Com o meu entendimento, eu entendo, eu sirvo, ela é espetacular. Ela é maravilhosa, com o meu entendimento. Mas com a carne a lei do pecado, quem vencia? Eu só sirvo a Deus no meu entendimento, mas com a carne ela ainda prevalece a lei do pecado. Quem vai me livrar dessa desgraça? A solução chegou. Amém? Chegou. Mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, o Consolador que chegou, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Amém? Me livrou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é isso tudo. Mas tem que ser, o sentimento tem que ser esse. Nos últimos dias, procurariam doutores que falassem as coisas segundo as suas próprias concupiscências. Casa cheia. Dias trabalhosos, a porta é estreita. Mas é a Bíblia que tem que ser manifestada. Existem os filhos de Deus,
que andam segundo o Espírito, e tem os filhos do diabo, que andam segundo a carne. Não quer o Senhor, não vão querer, mas a palavra tem que continuar sendo pregada. Acabamos de louvar aqui com a maior facilidade. Não dá para calar a voz do adorador. Não dá. Na prisão, louvando, na prisão, tranquilo, uma prisão horrorosa. E no momento ele mataram Tiago. Deus permitiu que matassem Tiago. Mas o mesmo Deus, Pedro estava na prisão, apareceu um anjo e abriu tudo e sai daí. Quem manda é ele. Tiago ele deixou matarem. Mas depois Paulo preso com Silas na prisão, houve um terremoto. E o carcereiro que estava dormindo acordou com o barulho do terremoto. E a Bíblia diz que esses homens presos estavam cantando, e todos os prisioneiros escutando esses homens cantando, louvando a Deus. E a Bíblia diz que um terremoto saiu, as algemas caíram todas, o cárcere foi aberto. O carcereiro ficou apavorado porque pensou que todos os prisioneiros tinham fugido. E a lei romana era que, se deixassem os prisioneiros fugirem, tinha que matar. No capítulo 3 fala que matou, Herodes mandou matar. Mas a Bíblia diz que o carcereiro pegou a espada para se matar, porque sabia que ia morrer. Aí Paulo, não faça isso. E ele, apavorado, quando vê, estamos aqui, que ele não viu ninguém. Estamos todos aqui, Paulo e Silas e todos os outros. Ninguém foi embora. Ninguém. Quando ele viu que ninguém foi embora, ele, irmãos, o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Aí foi para casa, todo mundo foi salvo, ele começou a dar um testemunho, o que aconteceu? Mudou, aquele que guardava os prisioneiros, agora quer servir a Jesus. Olha o que Jesus faz. E a palavra do Senhor se multiplicava, os convertidos iam sendo acrescentados. É o que a Bíblia diz por causa da palavra de Jesus, e só vai valer ela no dia do julgamento. Mas eu dou graças a Deus em Cristo Jesus que a miséria de vida que eu levava acabou. E a Bíblia diz que ele ia onde ia, curava os enfermos, curava os doentes, curava todo mundo. É o que a Bíblia diz, curava, e a Bíblia diz que é espiritual. A cura da alma chega com Jesus. Mas quem me livrará dessa enfermidade desgraçada que eu só vivo no sofrimento? Mas eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, que me libertou. Agora é uma nova vida, é uma vida de paz, que ando segundo a carne. Morte e destruição, segundo o Espírito, vida e paz. Então as doenças que o corpo pode pegar, não sente mais, porque a da alma já foi sarada. Quando a alma é sarada, não há preocupação com aquilo que perece, mas a preocupação é com o que permanece. É a alma. Amém? E basta uma palavra, já foram ditas muitas. Ele só falou para o centurião: pode ir. Não sou digno. Eu vou junto. Não. Fala daí mesmo. Fala daí mesmo que a cura chega lá. A sua palavra vai lá e cura. A palavra está indo para onde? Para onde a alma, para onde as palavras do Senhor estão sendo dirigidas? É para cá. Para ir para onde? No homem interior. Eu dou graças a Deus que a luta miserável que eu tinha dentro de mim acabou. Acabou. Porque entrou a palavra da salvação. E é isso que Jesus veio fazer, a salvação da nossa alma. Vocês estavam mortos, mas ele vos vivificou.
estavam mortos e morreu junto com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito. Amém? Assim como na semelhança da sua morte morremos lá também, na da sua ressurreição também, para andar agora em novidades de vida. O velho homem foi com ele crucificado. Quando diz assim, eu só repito isso para os outros como se não tivesse acontecido nada, mas a Bíblia está afirmando, é onde a cura chega, o velho homem foi com ele crucificado. Foi, não pode ser não, a Bíblia diz foi, pela fé no seu nome. Amém? Não diz que pode ser, tem que ter uma paciência. Não, a Bíblia diz que pela fé o velho homem foi com ele crucificado. O novo homem ressuscita junto com ele. O novo homem, e se já morreu, quem morreu, a Bíblia diz, o Cristo não pode morrer de novo. Amém? Quanto a ter morrido, morreu só uma vez. Mas quanto a viver agora, vive para Deus. Quem morreu uma vez? Se morreu, vive para Deus agora em Cristo Jesus. E vai revelando o quê? Eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, que me livrou da miséria. E em nome de Jesus, sabe quem são esses? Os benditos do Pai, aqueles que vão entrar pela porta. Os benditos, onde a palavra dele se cumpriu. Foi o centurião que falou. E entre o povo dele, os judeus, ele fala, nem em Israel encontrei tanta fé. Basta uma palavra de quem? De Jesus, bem na terra. E aqueles que achavam que tinha Deus, não o glorificaram como Deus, mas esse viu todo o poder de Deus em Jesus. E quando isso ocorre conosco, a salvação chega, a nova vida aparece. O Senhor tem falado conosco. É Jesus que tem falado conosco, o Espírito Santo que tem falado comigo, é o Espírito Santo que tem falado com a igreja, é Jesus que tem falado lá no meu trabalho. Então o Espírito Santo é o ministério do Espírito, é o Espírito que governa. E qual é o propósito do Espírito? Falar de Jesus, exaltar Jesus. Basta uma palavra, e é o mesmo Jesus que tem falado, eu quero revelar que sou filho de Deus. Eu quero revelar que agora eu tenho a natureza de Deus. E só dá para ocorrer isso, só pode ocorrer isso, quando a verdade é manifestada. Amém? Que Jesus se manifestou a verdade, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outro, a verdade absoluta, o caminho limpo, eu sou a vida. Amém? Quem segue a Jesus não anda mais em trevas. O Espírito Santo faz a obra. É necessário que eu vá. Se eu creio que ele foi, a justiça foi cumprida, e eu creio nele, como diz as Escrituras, vem o Espírito Santo, batiza e começa a governar essa vida. O Espírito que trouxe a paz para ser manifestada, trouxe o domínio próprio para ser manifestado, trouxe a verdade para ser revelado, o amor, a bondade, a misericórdia, a nova vida em ação. E eu só sou salvo se isso estiver acontecendo na minha vida, porque ele disse que eu sou, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? Eu falei, se qualquer palavra, se nós falarmos em casa, mas eu disse que não pode, se fizer não dá raiva. E Jesus? Amém? É o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, é a palavra do Senhor em Deuteronômio, que no Novo Testamento é tudo isso, amém? A Bíblia me chama agora de filho da obediência. Quem me gerou? A obediência. Amém? O Espírito da verdade. Então é essa verdade que vai prevalecer. Jesus é a verdade. Quem é o juiz dos vivos e dos mortos? Jesus, a Bíblia diz. Ele é a verdade. Fora da verdade, eu estou condenado. E pensa que isso é brincadeira. E sabe qual é o resultado de pensar que isso é brincadeira? Naquele grande dia, vão falar para mim, eu fiz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
nunca vos conheci. Deuteronômio 27. Isso é a lei que só revelou o pecado. Vinte e seis. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Como? O que está escrito? E agora nós somos julgados pela lei da liberdade. Aquilo que a lei foi impossível cumprir, porque estava enferma pela carne. É a carne que não permitiu, porque não tinha o espírito de vida. Mas agora em Cristo Jesus o espírito de vida chegou. Amém? Para isso aqui não ocorrer com nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo, vivendo sob maldição, não consigo, miserável homem que eu sou. Mas Cristo, a liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E nós sabemos que aquilo que nos domina, a Bíblia diz, torna-se o meu Senhor. Então, o bem que eu quero fazer, esse faço. Mas o mal que eu não quero, esse não faço. E essa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor. Amém? Isso aqui não é brincadeira, tem que ser manifestado. Tem que ser revelado, não com a boca, com a vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em João, no Evangelho de João, Jesus conversando com os judeus, capítulo 8, glórias ao Senhor Jesus, no 39, versículo 39, é Jesus conversando com esses homens. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Amém? Jesus, o unigênito filho do Pai. Sei que não estou só, porque sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então, se Jesus é o meu Salvador, eu tenho que confirmar essas palavras. E assim, com a minha vida, eu repetir e falar assim, ó, se eu sou cristão, se Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, eu tenho que fazer o que ele fez, porque Jesus também continua falando, você está fazendo, se tu fosse meu salvo, a minha criatura, onde eu operei, ele fala também, como falou aqui, Abraão não fez isso, Jesus fala hoje, eu não fiz e não aprovo isso, se você fosse um salvo, tu não faria isso. Por isso que Jesus lembrou a eles. Como vocês podem? Abraão não rejeitou a minha palavra. Amém, irmão? Da mesma maneira. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Quantas nações? Nós não somos. Aqui é um argumento, está se justificando. Nós não... meu pai não é grego, de outras nações, nós somos filhos legítimos, não tem mistura, eu sou da igreja tal, eu fui batizado, eu prego, o outro me chama de irmão, o pastor falou que eu sou de Deus, argumentações, amém? Disseram, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E Jesus está conversando, amém? Jesus é o pai de vocês, e vocês não estão nem aí para a minha palavra, para o meu sacrifício.
não me honram na reunião, não me santificam o meu nome em todos os lugares, como Deus é vosso Pai? Se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam e revelariam isso, me obedecendo. Sabe o que ia acontecer? Meu Pai ia morar dentro de vocês, eu também, o Espírito, vocês iam ver a minha revelação na vida de vocês, se o Deus fosse o vosso Pai. Se vocês me amassem, vocês iam me obedecer, ia fazer tudo que eu mando. Amém, irmão? Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Não entende por isso, rejeita obstinadamente, não quer ouvir, é por isso. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Amém? Rejeita Jesus, porque Jesus fala a verdade. Não vai encher. Não vai encher. Nos últimos dias trabalhosos. E vai estudar o que é trabalhosos. São muitos pela porta larga, pela porta estreita, dias trabalhosos. Não crê no Santo Jesus, na Santa Palavra, na Santíssima Fé. Não creem. E as coisas não acontecem. E eles, nos últimos dias, vão procurar quem fale o que agrade. Satisfação da carne. Mas Jesus não tem nada com a carne, foi a carne que separou o homem de Deus. Um mundo materialista, onde o aqui e agora é buscado. E os ricos, com toda a glória das riquezas, não são preenchidos. Continuam vivendo como se não tivessem nada. Mas um pobre, tendo Jesus, milionário. É assim. É assim. Amém? Por isso que ele quer, por isso que ele fala, quer salvar o que não tem nada, humanamente falando. E fala porque tem tudo nesse mundo. Tu não tem nada. Eu quero te salvar também. Amém? Essa é a verdade do Evangelho, que a alma precisa, só encontra em Jesus. Amém? Mas porque vos digo a verdade, não me crede. Quem dentre vós me convence de pecado? Que desafio. A palavra, qual é o pecado que eu cometo para que vocês não creiam? Olha, Jesus, amém? Porque quem não quer escutar um homem que só fala a verdade no mundo? Se for perguntar, tu quer que alguém só fale a verdade para você, o que vai falar? É mentira? Todos na terra vão responder, eu quero, que não quero ninguém falso. Mas quem está falando é um falso que não quer. Mas fala isso, é mentiroso. Tu quer que alguém minta para você? Claro que não, pô. O mentiroso fala, claro que não. Tá maluco, pô? Mas ele é mentiroso. Ele pode, o outro não. Quem vocês me convence de pecado? Ninguém. Eu sou um profeta que falo mentira? Ele está perguntando, Jesus. Eu falo mentira? Eu peco? E se vos digo a verdade, por que não crede? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém? Quem não suporta a verdade, quem não vive ela, Jesus está falando, vocês não são de Deus. Dura, né? Mas é salvadora. Só dá para ser liberto se escutar a verdade.
Amém? Respondeu-lhe depois os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes, honra meu pai e vós me desonrais. Seja lá qual for a acusação, não aceito. Eu honro o meu pai. Amém? O meu pai. Essa é a palavra para nós. Eu honro meu pai em Cristo Jesus, meu Senhor. Não sou filho do diabo, não tenho demônio, mas eu só honro meu pai pregando a verdade. Porque o Espírito que habitou em Jesus habita na verdadeira igreja. É o Espírito da verdade. Não estou mais sobre maldição. Não sou mais miserável, porque eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, que me libertou da miséria de vida que eu levava, sob o domínio da carne, me maltratando e maltratando o outro. Eu dou graças a Deus. Essa é a Bíblia. E como centurião, basta o Senhor abrir a boca e ele entrar aqui, problema resolvido. Amém? Sem fé é impossível. E por que não podeis? Porque não credes. Por quê? Não, em nome de Jesus. Quem escuta a palavra de Deus e é filho, tudo se buscar em meu nome o Filho, recebereis para a alma. O que vem é para a alma, para gerar vida. Os salvos, cheiro de vida para a vida. Os mortos, só piora. Que só basta uma palavra, foi mais de uma. Amém? Basta. Sou fraco, não consigo. Basta. Está morto, está morrendo. Fala que acaba tudo. É só ele falar. É só ele falar, porque só estamos vivos porque alguém começou a falar um determinado dia. Só há uma vida espiritual porque alguém desceu e começou a falar aqui na terra. A nova vida é gerada por causa disso. E as misérias, preocupações, o mundanismo, tudo é vencido. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Jesus, que basta falar e tudo acontece. Que seja essa fé que é gerada, nos livra de todo mal na alma. Não livrou, eu não sou de Deus, mas se livrou, eu sou filho e posso clamar: Abba, Pai. Vamos colocar de pé, irmão.